Olá, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem, feliz por mais uma vez estarmos juntos para aprendermos um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. E aqui nas minhas reflexões, estudando a palavra de Deus, cheguei aqui a 2 Crônicas, capítulo de número 33, onde conta a história do Manassés, o reinado de Manassés. 2 Crônica, capítulo de número 33. É interessante que dentro deste mesmo capítulo de número 33, relatando a história de Manassés, há 3 estágios na vida de Manassés importante que pode nos ensinar muito sobre a palavra de Deus. E a primeira parte aí da vida do Manassés, que está lá no verso de número 1, diz assim, tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. O verso 2 diz assim: fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara das suas possessões de diante dos filhos de Israel. Então a primeira parte da vida do Manassés é o Manassés, o terror. Esse cara era cheio de problema, né? Parecia que ainda era um menino influenciável e é influenciado talvez por algumas pessoas. Esse cara fez tudo aquilo que Deus abominava. E até o verso de número 10, ele segue sendo esse Manassés, o terror, fazendo tudo errado diante de Deus. O terrível Manassés. Mas, a partir do verso de número 11, o Manassés, que era um terror, ele agora se torna um Manassés aterrorizado. Porque Deus, a partir do verso 11, diz assim: pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. E olha só, o Manassés que não temia a Deus, o Manassés que era o terror daquela nação, daquele lugar, agora é um cara que está sendo perseguido, aterrorizado, angustiado, afligido pelo príncipe ou pelo exército do rei da Assíria. E é esta a condição que nós vemos aqui entre os versos 11 e os versos 12 do capítulo 33 de 2 Crônicas, né? E então é o Manassés aterrorizado. O cara deixa de ser um terror e agora ele se torna alguém aterrorizado. E ele, naquela angústia, o verso número 12 vai dizer o seguinte: ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. E então, na terceira parte, nós vamos encontrar um outro Manassés. O Manassés convertido. Olha só que interessante. Então nós temos dos versos do capítulo 33 de 2 Crônicas, os versos 1 até o verso de número 10, o Manassés, o terror. Nós temos os versos 11 e 12, o Manassés aterrorizado. Mas nós temos dos versos 13 ao verso de número 16, o Manassés convertido. Olha só que interessante. Verso 13. Fez-lhe oração e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Olha o Manassés convertido agora. E depois que este Manassés se arrependeu, se converteu, reconheceu quem era Deus, olha o verso 14. Depois disso, edificou um muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale e à entrada da porta do peixe, abrangendo o Ofel, e o levantou muito alto. Verso 15, tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo. Verso 16, restaurou o altar do Senhor e sacrificou sobre ele ofertas pacíficas de ações de graças e ordenou a Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel. Esse é o Manassés convertido. Então, 3 etapas da vida do Manassés. E aqui ficam algumas perguntas para nós meditarmos sobre esta história de Manassés. 3 grandes lições nós podemos empreender aqui nesse texto e nesse pequeno momento de reflexão. Em primeiro lugar, não existe ninguém perdido para Deus.
A mão do Senhor é poderosa para buscar e restaurar vidas, independentemente do tamanho do abismo no qual essas vidas se encontram. Em segundo lugar, nunca é tarde para voltarmos o coração para Deus. Manassés poderia ter se entregado ao fatalismo, ele poderia ter recusado a correção que o cativeiro estava lhe oferecendo. Mas quando ele se viu no mais terrível apuro, ele se lembrou do Deus de seu pai. Ele clamou e se derramou verdadeiramente na presença do Senhor. Então não deixe que as circunstâncias da vida o faça ou desencoraje você de clamar a Deus. Clame a Deus. Busque ao Senhor a tempo e fora de tempo. E em terceiro lugar, não é porque começou mal que fatalmente terminará mal. Manassés começou totalmente errado. Manassés começou uma história totalmente terrível e abominável diante de Deus. Mas o final da sua história mostra-o como alguém de coração convertido ao Senhor. Por isso, não subestime a correção de Deus quando ela sobrevier a você, pois essa correção poderá te levar para mais perto de Deus. Essa correção pode ser a própria mão de Deus lhe reconduzindo ao caminho correto, um caminho de paz, um caminho de salvação, a mesma que alcançou o coração de Manassés. Espero que essa palavra encontre abrigo no seu coração e espero você em nosso próximo encontro, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Um abraço e até lá!